Os irmãos a abrirem a Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, nós lemos o versículo de número 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. A igreja pode se assentar. Para quem já tem vindo na devocional domingo pela manhã, tem visto que nos últimos meses eu tenho falado muito sobre Filipenses. É uma carta que eu gosto muito justamente pelo contexto onde o apóstolo Paulo estava, estava preso, mas estava falando sobre a humildade em Cristo e de como isso traz alegria ao coração dos crentes, de como nós podemos ter alegria no Senhor diante das mais diversas tribulações que nós podemos passar. E é interessante que aqui no capítulo 4, versículo 1, a gente já, pela primeira palavra desse versículo, nós já podemos perceber que Paulo está concluindo tudo aquilo que ele vem falando ao longo da carta aos Filipenses. Ele usa ali a palavrinha portanto, ou seja, ele está se remetendo a tudo que está sendo falado antes e que agora ele vai colocar algumas aplicações. E hoje quero me deter apenas no versículo 1, porque também nos traz ensinamentos e lições muito preciosas para a nossa vida, para a vida cristã, Mas, diante do nosso contexto, como que nós podemos entender essa passagem que nos instiga a permanecer no Senhor, firmes no Senhor? Como que nós podemos perceber isso? Na nossa sociedade, nós somos ensinados sobre permanecer. Mas permanecer, o que é permanecer? Ontem, no encontro de casais, o pastor Tiago, respondendo algumas perguntas, foi feita uma comparação e uma distinção do que é o amor ensinado pela cultura e como a Bíblia apresenta o amor. E o permanecimento também tem esse caráter. A sociedade nos ensina que nós devemos permanecer até quando der. A gente deve permanecer se for agradável, nós devemos permanecer diante de algumas condições, nós somos ensinados a permanecer se for fácil, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina no que diz respeito à fé cristã. A palavra de Deus nos fala que nós devemos permanecer no Senhor. E diante dessa realidade que o mundo nos apresenta, a palavra de Deus fala para os crentes, fala para o seu povo que nós somos amados incondicionais de Deus. E por isso, nós devemos permanecer incondicionalmente diante da maravilha que é o Senhor, diante das coisas boas que o Senhor faz, até mesmo diante das coisas ruins que acontecem à nossa volta, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por mais difícil que seja entender essa realidade, o apóstolo Paulo aqui, ele está dando suas últimas recomendações, e ele enfatiza ao longo de toda a sua carta, e enfatiza também aqui no final, sobre problemas que vinham de dentro da igreja e problemas que vinham de fora da igreja. Dentro da igreja de Filipos existia o problema do partidarismo, existiam brigas entre irmãos diante de partidarismos, tipo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E o apóstolo Paulo vai instigar nos versículos posteriores de que todos devem permanecer com o mesmo pensamento, ter o mesmo pensamento em Cristo. Então, dentro desses problemas, existiam problemas doutrinários, e que Paulo também trata. Mas o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto de Filipenses 4:1, portanto, meus amados irmãos, se referindo à sua última tratativa. O apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3, versículos de 20 a 21, ele vai dizer o seguinte sobre a esperança do crente. O porquê que o crente ele deve permanecer firme no Senhor. A palavra de Deus fala aqui no versículo 20 e 21 do capítulo 3, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade,
Vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E aqui, nessa devocional, eu quero trabalhar 3 pontos com os irmãos sobre a intenção que nós devemos ter. E quem nós somos e por que nós devemos permanecer no Senhor. O primeiro ponto é quem deve permanecer. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos no capítulo 3, ele se refere aos crentes porque eles são cidadãos dos céus. E no capítulo 4, versículo 1, esses cidadãos dos céus, eles são amados de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele usa alguns atributos a esses amados de Deus, chama de irmãos, fala que tem muita saudade, fala que eles são alegria e coroa. E a palavra coroa aqui, para os irmãos terem uma ideia, ela é uma palavrinha grega que pode significar que é a coroa do atleta, depois que ele conquista uma grande maratona, naquele contexto de Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, mas também pode ser a coroa que era dada a hóspedes, quando participavam de um banquete em grandes celebrações. E aqui, claro, diante do contexto que o apóstolo Paulo está trazendo sobre a glória futura que virá, o apóstolo Paulo está falando aos crentes: vocês são minha alegria e minha coroa. Ou seja, nós estaremos juntos num grande banquete com o Senhor. Nós estaremos juntos ceando com o Senhor, estaremos nas bodas do Cordeiro, junto com o Senhor eternamente. Nesse momento, vocês são alegria e coroa, vocês são testemunho de que a pregação do Evangelho funciona. E não apenas funciona, ela é poderosa. Não apenas ela é poderosa, como ela é suficiente e ela vence o príncipe deste século, que é o diabo. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós devemos, ao mesmo tempo que nós somos essa alegria, que devemos ter essa alegria uns para com os outros, de que nós precisamos pregar o Evangelho uns para os outros, e devemos dar testemunho, bom testemunho um para com os outros, nós também devemos amar como Jesus ama. Por isso que ele usa a palavra ali, que a gente pode ver, a palavra saudade. A palavra saudade ali no grego, ele tem uma intenção de se apegar aos sentimentos mais profundos. Ele tem a sua ligação ali com os órgãos mais vitais do ser humano, onde se acreditava que estavam ali as necessidades mais básicas de todo ser humano. E o apóstolo Paulo aqui não está falando que tem uma mera saudade, ele fala isso lá no capítulo 1, né, como numa devocional anterior que eu tive a oportunidade de dar aqui para os irmãos, também ele usa essa mesma palavra, e aqui ele enfatiza que esses amados do Senhor, eles devem permanecer, e aqui nós entramos no nosso segundo ponto: como que esses amados, como nós, crentes no Senhor, amados pelo Senhor, devemos permanecer. E a resposta é muito simples: firmes no Senhor. E essa palavra firmes aqui, ela tem um significado muito importante. A cidade de Filipos, ela era uma cidade onde os militares se aposentavam. Não necessariamente se aposentavam lá, moravam lá, mas majoritariamente um militar se aposentava e ia morar em Filipos. Era uma cidade muito bem estruturada, uma cidade muito boa para se viver. Então, os filipenses, eles entendiam muito bem o que significava essa palavra firmeza. E essa palavra firmeza, ela tem o sentido de quando um soldado ele permanece em seu ímpeto de batalha ante o inimigo e tem não apenas o desejo de permanecer parado, sustentando ali a sua força, mas ele quer ainda superá-lo. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que, diante de tudo que acontece, diante das coisas ruins que vêm de fora da igreja, mas também de coisas ruins que acontecem dentro da igreja, o apóstolo Paulo fala aos crentes: permaneçam firmes no Senhor. E às vezes, esse é um dilema muito grande nas nossas vidas, permanecer. Lá em Romanos 5, melhor dizendo, versículos de 3 a 5, vai falar que nós devemos nos gloriar. Devemos nos gloriar o quê? Nas nossas próprias tribulações. Porque a tribulação, ela vai gerar perseverança, que gera experiência e que gera esperança, e essa esperança não decepciona. E é baseado também nesse ensinamento que o apóstolo Paulo antes fala aqui em Filipenses, sobre a pátria celestial que todo crente tem, e de que enquanto nós estamos na esperança da volta do Senhor Jesus, nós devemos permanecer firmes no Senhor. Em certa ocasião, Jesus, ele
conversando com seus opositores, vendo que muitos também dos que o seguiam estavam o seguindo por causa de seus milagres, Jesus ele ensina lá em João 6 o que significa ser, o que é o pão, por que Jesus ele é o pão. E que muitos se decepcionaram com Jesus e foram embora. Ele volta para os seus discípulos e fala: vocês também não querem junto? Imagine Jesus falando isso: vocês não querem junto? E o apóstolo Pedro, ele dá uma resposta magnífica: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Essa deve ser uma verdade que deve cauterizar no nosso coração. Nós devemos permanecer porque somente o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Com certeza aqueles homens que estavam atrás de Jesus por causa dos seus milagres voltaram a ter necessidades, mas aqueles que estavam firmes com o Senhor Jesus, mesmo tendo necessidades terrenas, permaneciam firmes no Senhor, e que aqueles que ainda não estão mais conosco hoje estão com o Senhor eternamente alegres, sem mais nenhum problema na vida, porque estão com o Senhor eternamente. Enquanto isso, enquanto nós aqui, igreja militante, estamos vivendo nesse mundo de queda, nós devemos permanecer no Senhor. E o apóstolo Paulo também nos ensina em 1 Coríntios 16:13, para que nós fiquemos alertas e permanecemos firmes na fé. Devemos mostrar coragem e devemos ser fortes. Isso muitas vezes não é fácil na nossa vida prática, aplicar isso. Muitas vezes nós queremos nos entregar ao nosso inimigo, mas a palavra de Deus nos ensina que devemos ficar firmes, não apenas aguentar as pancadas que a vida nos dá, mas nós devemos, pelo poder do Senhor Jesus, buscar superá-las, porque o Senhor nos dá isso, o Senhor nos dá essa capacidade. Não somos nós que conseguimos. Não estou falando aqui sobre uma teologia triunfalista, onde nós podemos perverter um texto bíblico, por exemplo, de Filipenses 4:13, onde o Senhor, nós podemos fazer todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Não, o sentido é de que podemos suportar todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Não é por nossos próprios méritos, não é porque nós somos melhores, não é porque nós temos muitas qualidades, mas é porque o Senhor tem muitas qualidades. O Senhor Jesus tem muitas qualidades. É o Senhor Jesus quem nos coloca isso. É por causa do Senhor Jesus que nós somos feitos santos, como nós lemos no Salmo de número 37, somos feitos justos por causa do Senhor. E é por Ele que nós aguardamos, é Ele a quem pertence a salvação. Mas em último lugar, por que nós devemos permanecer? Por quê? O apóstolo Paulo, ao longo de toda a carta aos Filipenses, ele coloca algumas justificativas. Por isso que ele usa essa palavrinha: portanto, permaneçam firmes no Senhor. O apóstolo Paulo não apenas dá essa orientação, mas ele fala o porquê nós devemos permanecer firmes no Senhor. Porque nós somos amados do Senhor, porque nós somos alegria um para com os outros, mas também porque nós temos uma herança. Filipenses 1:6 vai falar que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel e justo para concluí-la até o dia do Senhor Jesus. Nós também devemos permanecer firmes, porque até mesmo no contexto de igreja, no contexto também fora de igreja, nós vamos ter desarmonia nos nossos relacionamentos. É uma realidade isso. O pastor Patrick tem pregado consecutivamente sobre relacionamento em Gênesis, e nós temos aprendido muito sobre a importância dos relacionamentos, de como isso é importante para a nossa manutenção na vida da fé, e de que até mesmo o pecado contamina isso. É por isso que nós devemos permanecer firmes no Senhor. Outro motivo do porquê nós devemos permanecer é porque existe hostilidade dos legalistas. Existem pessoas que não estão interessadas em buscar o Senhor, mas encaram a fé cristã como um simples código de boa ética e de boa moral. E por conta disso acabam colocando julgo uns sobre os outros, falando: esse aqui é mais santo, esse aqui é menos santo, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. E não é um discernimento, uma sabedoria que a palavra de Deus nos instiga. E nós devemos também estar atentos, devemos permanecer, porque até mesmo na vida da igreja existem pessoas que pensam assim. O apóstolo Paulo vai chamar lá em Filipenses 3:2 essas pessoas de maus obreiros, vai chamar de cães, vai chamar
essa falta de piedade, de falsa circuncisão. Então nós devemos permanecer firmes porque existe essa hostilidade, e também existe não apenas a hostilidade dos moralistas, mas também existe a hostilidade dos libertinos. A graça te salvou, meu irmão, pode pecar à vontade, não tem problema, Jesus te ama e não tem problema você cometer esse pecado, você está perdoado. Muitos ensinam isso, que por causa da graça do Senhor, nós agora podemos fazer todos os pecados que nós queremos, porque nós somos salvos pela graça, não é por mérito. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Romanos 3 vai nos dizer que a lei de Deus se confirma através daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Ou seja, nós devemos ainda nos abster de tudo que a palavra de Deus nos fala, e entender que aquilo lá mostra o quão pecadores nós somos, mas mostra também de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e continua a fazer em nossas vidas. Nós devemos tomar cuidado com isso, devemos permanecer. A palavra de ficar firmes não é simplesmente, o apóstolo Paulo não está falando aqui qualquer palavra, ele usa um termo militar de como um soldado deve manter sua postura inabalável e pronto para superar o seu inimigo, o seu adversário. Então existem adversários, existem inimigos da fé. Mas em último lugar, eu retomo o texto de Filipenses 3, de 20 a 21, devemos permanecer por causa da nossa vocação celestial. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é dos céus. Enquanto isso, nesse mundo, nós devemos permanecer firmes no Senhor, sabendo que nós estamos sendo preservados pelo poder do Espírito Santo. E nós devemos ter essa alegria, nós devemos buscar o Senhor, tendo o discernimento e tendo a compreensão de que nós somos sustentados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo em nossas vidas, de que nós, através de Cristo, somos mais do que vencedores, de que nós somos filhos amados do Senhor, nós devemos ser a alegria e nós devemos ser a coroa uns dos outros, nós devemos trazer paz a este mundo que tanto carece de Cristo. E não é uma paz simplesmente num sentido político, num sentido econômico, num sentido mundial, num sentido social. Nós devemos trazer a paz que somente Jesus pode dar. Nós somos agentes do Senhor Jesus nesse mundo. Nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos ensinar as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós devemos falar para os outros as verdades maravilhosas que o Senhor Jesus confirma todos os dias no nosso coração. E nós devemos fazer isso com amabilidade, com mansidão, com domínio próprio, com alegria no coração, com paz, com paciência. Muitas vezes é difícil, a jornada cristã é difícil. A jornada cristã, Jesus nunca prometeu que seria fácil, muito pelo contrário, Jesus dá uma promessa bem assim dramática. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nesse Jesus a quem nós depositamos a nossa fé. É esse Jesus que transforma não apenas a minha vida, um pecador como sou, mas a vida de todos nós, pecadores, que precisamos da graça de Deus. E com certeza, a sua vida que ainda não conheceu a Cristo, que precisa de Jesus, que precisa desse encontro pessoal com Cristo. Talvez você venha à igreja há muito tempo porque seus pais te traziam, ou porque você foi ensinado que isso é uma coisa muito boa na sociedade, vir à igreja, mas nunca teve um encontro fidedigno com o Senhor. Nós a todo momento somos persuadidos a olhar para Jesus e entender que é Ele quem é não apenas o Salvador da nossa vida, mas o Salvador do mundo. É diante dEle quem nós devemos nos render. Amém? Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvo, Senhor, porque o Senhor é quem nos persuade a confiar. É o Senhor quem nos dá alegria, Pai, no Senhor, mesmo diante das dificuldades desse mundo. É o Senhor, é quem nos transborda, Pai, de repleta paz, porque nós somos filhos amados do Senhor. O Senhor nos consola, o Senhor nos dá tudo o que precisamos, e tudo isso é tudo indignamente recebido por nós, Pai, muitas vezes. Nós não reconhecemos a sua mão bondosa e poderosa, Pai, atuando em nossas vidas. Achamos que o Senhor é indiferente, Pai,
diante dos nossos pecados muitas vezes, porque nós criamos a ideia de que nós também somos indiferentes contra quem nós estamos cometendo os nossos pecados. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Precisamos do Senhor, precisamos da sua graça, precisamos do seu amor a todo momento em nossas vidas. Sem isso estaríamos obliterados, estaríamos destruídos. Obrigado, Senhor, porque nós temos a quem olhar, nós temos a Jesus a quem amar, sabendo que o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da sua igreja, Pai, esse povo maravilhoso que o Senhor ama tanto. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca oportunidades para que irmãos juntos, Pai, cresçam mutuamente nos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, pelos seus filhos, Pai, pelas suas ovelhas. Obrigado, Senhor Deus, por esse reino tão maravilhoso que o Senhor instaurou e ainda vai concluir, Pai, no dia da sua volta. Enquanto isso, Pai, nos preserva, Pai, nos dê ousadia, nos dê coragem, Pai, para falar para outros pecadores daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e falar quem é o autor dessa grande obra, Pai, que é o Senhor Jesus. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.